Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Ivan Leão e hoje a gente vai estar vendo um recurso disponível na versão 2021, a partir da 2021, do Corel, que é o recurso de perspectiva. Eu já deixei o print de algumas imagens aqui, que são disponibilizadas como exemplos pela própria Corel, onde a gente pode ter uma noção do que essa opção de perspectiva nos possibilita. Então, esse primeiro desenho que a gente tem aqui foi feito a partir de um ponto de fuga. A gente vai estar vendo isso na ferramenta, ok? Mas só para a gente já ter uma ideia do que é capaz de fazer. Então, um ponto de fuga, aí todo o cenário, todos os desenhos escapam até esse ponto. Enquanto que aqui na segunda imagem a gente tem um desenho com dois pontos de fuga, um aqui no lado direito, um no lado esquerdo. Na próxima a gente tem com dois pontos também, só que a gente pode ver que a gente tem uma parte superior, com um outro ângulo. Então aqui a gente tem um ponto de fuga na direita, um ponto de fuga na esquerda, só que a gente está visualizando um pouquinho acima, na parte de cima do desenho. Aqui mais para baixo, a gente tem também três pontos de fuga, que seria esse aqui e esse aqui, onde a gente pode estar vendo de cima ou de baixo. Então a gente percebe que aqui a gente tem uma área um pouco maior, proporcionalmente falando, em relação à parte baixa, como se a gente estivesse olhando de cima, de uma câmera de cima, a partir do topo do prédio, Enquanto que aqui, uma câmera a partir do ponto de baixo, do chão. Então isso dá a diferença de perspectiva para a gente. Beleza? Então vamos à ferramenta em si. Vou abrir uma nova página aqui. Ok. Vou lá no menu Objeto, Perspectiva, Desenhar em Perspectiva. Quando a gente aciona essa opção, ele vai abrir uma barra de opções da ferramenta e um cursor indicando que a gente pode clicar e arrastar para definir a área de perspectiva ou simplesmente pressionar Enter para ele preencher a página. Vou mostrar as duas maneiras. Então, se eu clicar e arrastar, ele faz na área selecionada. Vou desfazer aqui. Se eu apenas pressionar Enter, ele cria na página toda, ok? A perspectiva que a gente está enxergando aqui, ela está com apenas um ponto de fuga, que é esse aqui, um ponto de fuga. Eu posso editar puxando o ponto para qualquer lado aqui da minha área, inclusive para fora da área do desenho, Então, aonde eu quiser. E posso puxar também a partir da linha do horizonte. Então, eu clico aqui na linha, arrasto para cima ou para baixo, ou, de novo, puxar o ponto em si de fuga. Além disso, na barra de opções que a gente tem a opção de mostrar o horizonte ou não, então eu posso ocultar essa linha mais forte aqui que seria do horizonte. Eu posso alterar a opacidade, então está aqui em 75%, vou colocar mais clarinho para a gente entender do que se trata. Então está aqui, ela está presente aqui, não está oculta, mas está bem mais clara. Vou voltar para o valor original. E posso alterar a cor também dessa linha, então aqui está em vermelho. E na sequência a gente tem também a opção de mostrar linhas de perspectiva, ou não. A opacidade, a densidade primeiro e depois a opacidade. Então a densidade define quantas linhas vão formar essa perspectiva. Então aqui está em 15%, vou colocar um valor mais alto, por exemplo 50%, e a gente vai ver que ficam com muito mais linhas na perspectiva. E na sequência a gente tem a opacidade, como eu já mostrei aqui do horizonte, a gente tem também das linhas, então posso deixar mais clarinho, vou colocar por exemplo em 15%, fica bem mais clarinho, e posso alterar a linha também, a cor da linha. Então vou colocar aqui um tom mais para um roxo. Então tudo isso é configurável e de acordo com o que você estiver trabalhando, obviamente pode ser interessante fazer a alteração dessas configurações. Estou só desfazendo para os valores padrão. Beleza, então aqui, certo. Antes de começar a desenhar, deixa eu só concluir, vou clicar aqui em concluir, tá? E vou excluir essa perspectiva porque não tem nada. Vou repetir o processo para mostrar para vocês os tipos de perspectiva disponíveis, porque a gente tem que definir antes de confirmar a área, ou seja, antes de clicar e arrastar ou antes de pressionar o Enter. Então aqui onde eu tenho escrito um ponto, eu tenho a opção de 2 pontos, 3 pontos de vista subterrânea e 3 pontos de vista aérea, que foi justamente aqueles desenhos que eu mostrei para vocês para ter uma noção do que essas variações seriam capazes de fazer. Vou criar aqui um com 2 pontos, pressionando o Enter, só para a gente entender melhor.
Então ele fica com um ponto na esquerda, um ponto na direita, e da mesma maneira eu posso manipular puxando algum dos pontos de fuga para onde eu quiser, ok? A mesma coisa do outro ponto, inclusive para fora da área de desenho. Então, de acordo com o trabalho que você for fazer, você vai ajustar ao seu gosto e à sua necessidade. Então, novamente, vou concluir, vou excluir isso daqui e vou começar de novo para exemplificar como realmente desenhar sobre a área de perspectiva. Então, vou pressionar Enter para criar, vou colocar com 2 pontos mesmo, deixa eu dar Enter. Deixa eu desfazer porque ele não pegou o Enter, vamos lá, Enter, agora foi. Além disso, tem mais 2 opçõezinhas aqui, que são para bloquear o campo de perspectiva e exibir ou não as linhas da câmera. As linhas da câmera são esses pontinhos que a gente tem para referência de qual ângulo, qual perspectiva que a gente está enxergando. Então, se eu alterar a visão, né, de qual lado que eu estou enxergando, vai aparecer ou não esses pontinhos em ângulos diferentes. Vou exemplificar aqui, fica mais fácil. A primeira visualização que a gente tem é o ortográfico, que é quando a gente desenhar vai ficar como um plano reto. Ele não está pertencendo a nenhum das paredes, vamos dizer assim, nenhum dos pontos de vista dessa perspectiva. Se eu clicar aqui no superior, eu vou ver nessa perspectiva superior. E aí eu posso enxergar apenas esse ponto de câmera. E a mesma coisa se for aqui na esquerda ou na direita. Então esses pontinhos são só uma informação extra para a gente se guiar da onde está a perspectiva ativa. Para eu travar os pontos de perspectiva, né, a perspectiva em si, eu aciono esse campinho, de forma que eu não tenha o perigo de acidentalmente arrastar a linha do horizonte ou os pontos de fuga. Então, geralmente a gente edita, né, acerta os pontos de fuga, a linha do horizonte, e depois já trava, bloqueia, né, o campo de perspectiva para evitar que faça algum acidente durante a manipulação do seu desenho. Então, beleza. Então, estamos aqui com uma área de perspectiva de 2 pontos e eu vou exemplificar como é que a gente desenha nela. Vou selecionar a ferramenta de retângulo. Como eu estou aqui no plano ortográfico, ou seja, nessa área plana, né, uma superfície plana, eu ia falar no plano plano. Se eu desenhar aqui, a gente vai ver simplesmente um desenho normal, tá? Vou colocar aqui um quadrado. Vou colocar uma cor qualquer, só para exemplificar. E depois de feito o desenho, eu posso transferir ele, colocar ele em um dos planos de perspectiva, em alguma das perspectivas em si desse plano de 2 pontos que a gente selecionou. Como fazer isso? Eu posso clicar com o botão da direita em cima do objeto e aí com a opção mover para o plano, eu seleciono em qual plano que eu quero que ele seja aplicado. Mover para o plano superior, vamos ver como é que funciona. Vou clicar aqui, ele vai adicionar nessa área superior. Se a gente mover, fica mais fácil de entender o que está acontecendo aqui, ó. Imagina como um teto, ok? Então, conforme eu movo, eu consigo ver o objeto sendo projetado naquela área superior. Beleza? E eu posso aumentar, redimensionar, alterando justamente esse posicionamento do objeto. Posso rotacionar também, sem problema, e a gente percebe que toda a perspectiva obedece conforme a rotação que a gente vai fazendo aqui, ó. Beleza. Se eu quiser que esse objeto seja colocado em um outro plano, eu posso mandar mover para o plano específico, esquerdo, por exemplo. E aí vai colocar no plano esquerdo, a gente enxerga as linhas do plano esquerdo e, novamente, a gente pode mover nesse plano e editar o objeto nesse plano específico. Vou desfazer aqui para voltar à posição original, só para exemplificar da outra maneira. Vamos lá. Sem ser esse processo de desenhar no plano ortográfico e depois mover para o plano específico, a gente pode já desenhar em um plano específico. Para isso, eu aciono o plano que eu quero trabalhar, por exemplo, esquerda, vou estar enxergando ele, e aí eu pego o objeto e traço diretamente nesse plano. Olha como é que funciona. Conforme eu redimensionar, o objeto vai sendo projetado nessa perspectiva. No caso aqui eu estou no ângulo de visão da esquerda. Ok? Na hora que eu liberar o mouse, o objeto é definido e da mesma maneira posso manipular ele colocando uma cor ou fazendo algum tipo de edição. Tá? Vou alternar o modo aqui de visão, né, de plano, vou colocar para a direita e aí eu posso fazer um outro objeto. Vou selecionar um polígono, só para demonstrar com algo diferente.
colocar um polígono com 6 lados e está aqui, ó. Da mesma maneira, conforme o desenho, ele vai se ajustando, fazendo a projeção em cima dessa perspectiva. Posso aplicar uma cor, ok? Beleza, então esses são os recursos básicos para a gente estar fazendo o objeto na perspectiva. Eu vou desenhar um cubo, né, um bloco, só para fazer algo um pouquinho mais prático. Vou repetir o processo. Então aqui, ó, vou utilizar de 2 pontos mesmo, confirmar aqui. Vou mover um pouquinho essa linha do horizonte para cima. Beleza. E agora eu vou selecionar um plano específico para desenhar. Vou colocar no plano da esquerda. Vou desenhar um quadrado aqui, né, uma área retangular. Acho que mais ou menos isso aqui, tá bom? Vou alternar para outra visão, a visão da direita. Vou clicar bem aqui no nozinho para me facilitar o traçado. Posso fazer aqui o quanto eu quiser o tamanho, né? E depois editar. Vou até fazer editando propositalmente para a gente ver que é possível fazer isso. Vou aumentar o zoom para eu conseguir enxergar melhor. E vou puxar, alterando aqui a altura desse desenho. Feito. Ajustar o zoom novamente. Selecionar o plano superior. E agora eu posso pegar a partir de algum dos nós, da direita, da esquerda ou desse daqui, como um ponto de referência. E puxar até o outro ponto. Aí fica muito fácil a gente fechar essa figura tridimensional como um bloco. Vou aplicar uma cor para cada um deles. E está aqui o desenho como um todo. Terminado de editar, né, definir o desenho em si, eu posso concluir aqui na barra de perspectiva. O desenho vai estar disponível como outros objetos que a gente já está acostumado a trabalhar. A diferença é que ele tem uma certa limitação de manipulação. Ele não tem rotação, por exemplo, eu não consigo rotacionar ele, ok? Eu acredito que nas próximas versões do Corel eles até possam disponibilizar isso, mas é uma limitação por enquanto que a gente tem. Então eu posso redimensionar, ok? Mas o redimensionamento é só proporcional, então eu não consigo esticar ele na horizontal nem na vertical, apenas proporcional, sempre utilizando largura e altura simultaneamente. E observem que quando eu terminar de editar isso daqui, ó, se eu chamar a edição da perspectiva, porque eu estou com um objeto de perspectiva ativo, aparece esse controle para mim. Se eu clicar fora de selecionar esse objeto, aquele controle some, tá? Então vou dar um clique aqui, editar, e eu vejo que o plano de perspectiva, ele está aqui, mas ele foi movido junto com o objeto, tá vendo? Porque a gente mexeu no objeto, a gente manipulou ele, alterando a posição e o tamanho. Então a perspectiva acompanha o objeto para manter, obviamente, toda a ideia de ângulo que a gente definiu inicialmente. Para finalizar, eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer uma edição em algum dos planos colocando outro objeto. Vamos lá. Eu vou colocar um objeto extra em conjunto com essa lateral verde. Então eu vou lá no plano da lateral da direita, que é esse daqui, ó, para a gente entender que a gente está nesse plano, tá? Eu não precisaria ter acionado esse plano, na verdade, mas só para a gente entender qual é o plano que a gente está editando. Então eu vou clicar com o botão contrário no objeto e vou pedir a opção de mover para o plano ortográfico. Por que que eu vou fazer isso? Quando eu selecionar essa opção, ele vai voltar a ser um objeto plano. E sendo um objeto plano, fica mais fácil da gente manipular, colocando outros objetos, compondo essa área e depois voltando para a perspectiva específica, para o plano da direita. Vou fazer um exemplo colocando um texto. Então vou escrever aqui com a ferramenta texto, Corel. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, colocar até em negrito. Centralizar em relação a outro objeto, então os controles aqui funcionam do mesmo jeito, tá? Vou selecionar o texto e o retângulo, então Shift aqui, selecionei os dois. Vou agrupá-los com o atalho aqui Ctrl G. E agora o que eu vou fazer? Vou voltar eles para o plano da direita. Vamos ver o que acontece. Vou clicar com o botão contrário, mover para o plano e especificar que era para o plano da direita. E os dois objetos, no caso agrupei eles, isso é essencial, tá? Para que eles se comportem como uma coisa só. Os dois foram para o mesmo lugar de referência, porque a gente trabalhou a partir de um objeto, né? E aí ele voltou na posição desejada.
Obviamente eu posso desenhar mais coisas aqui diretamente no plano. Então eu estou com o plano da direita aqui acionado, né? E eu poderia vir aqui, clicar no cursor e escrever aqui, só colocar da mesma maneira. E aí na hora que eu acabo de editar, o texto é aplicado especificamente naquele plano, porque eu já editei ele em cima do plano. O que eu fiz anteriormente foi trabalhar no plano ortográfico, no plano, né, que a gente vê sem perspectiva, e depois eu transferi para um plano específico, que no caso foi o plano da direita. É isso, pessoal. Não vou aprofundar muito em exemplos, isso para outras ocasiões, em outros vídeos eu posso fazer desenhos específicos utilizando esse recurso de perspectiva, tá? Mas com isso já é o básico, já dá para vocês terem uma noção de como é interessante esse novo recurso aí no Corel 2021. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aquele joinha é sempre muito bem-vindo, sempre essencial. Se você é novo por aqui ou não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque isso aqui é muito importante para dar força aí para o canal e eu continuar esse trabalho praticamente diário que está aí, tá? Se gostaram também, compartilhem com os amiguinhos, façam qualquer sugestão, tirem as suas dúvidas aí nos comentários que eu estou sempre lendo e respondendo, tá? E qualquer outra dúvida, a gente se vê no próximo vídeo, porque eu vou estar sempre mostrando coisas novas. É isso, pessoal. Fui, tô gaguejando até. Melhor parar por aqui antes que eu gagueje mais. Até mais.